37. O discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram o Egito. Preste atenção no que Estevão está pregando. O que aconteceu? Eles estavam no Egito ou eles estavam no pé do Monte Sinai? Nesse episódio aqui. Moisés estava no Monte Sinai, 40 dias e noites, e recebeu os mandamentos do Senhor. Ele viu tudo no céu e mandou fazer uma semelhança na terra, o tabernáculo e a ordem do sacerdote e tudo mais. Enquanto ele estava recebendo aquilo para trazer para o povo desejou voltar para o Egito, e o coração do povo estava no Egito. Eles estavam de corpo presente fora do Egito, mas o coração estava no Egito, porque Moisés afastou deles 40 dias. Foi o suficiente para eles se desviar. O nosso Moisés está longe de nós há mais de 60 anos. Então nós não podíamos ter boas notícias no tempo que nós estamos vivendo. Amós falou disso. Vamos ver o que Amós falou. Tá. Aqui está profeta Amós 6, deixa eu ver onde está. Profeta Amós 5:26. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Agora, veja o que falou Estevão, no mesmo capítulo, tá? 7 de Atos dos Apóstolos. Veja o que falou Estevão, 42 e 43. A imagem do Deus Rifã era um Deus, era uma constelação. Eles adoravam uma estrela, chamado Deus de Renfã, Deus de Renfã. Então vamos lá, 42, 43. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas.
Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei para além de Babilônia. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo o que acontece e tudo o que nós lemos no sagrado livro do Senhor é para o nosso bem, é para o nosso sustento, é para o nosso posicionamento. Estamos, Senhor, em um tempo que a política nos adverte, as religiões nos advertem, os homens que são chefes das nações nos advertem, e bem dentro do nosso povo há uma advertência. Estamos rodeados de advertência, e Deus está conclamando de cada um de nós um posicionamento claro daquilo que cremos. Não dizer que crer, mas mostrar com a nossa vida, com nossa atitude, com nosso serviço, que realmente cremos no Deus que temos servido, no Deus que temos adorado. Ó Deus, somente o Espírito do Senhor pode nos levar a nos render, a nos entregar a Ti, porque não sabemos se o amanhã, antes do sol nascer, ou antes do sol se pôr, se ainda temos essa oportunidade. Deus, deixa-me enquanto viver, dar tudo o que eu sei e posso para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Pode sentar, amados. O Senhor Jesus disse em São Mateus, capítulo 6, e no versículo 23, isso, para mim, foi a mensagem. Eu passei a tarde inteira meditando nesse assunto. Onde está o seu tesouro? É aí onde você mais investe. Repetindo, esse é o meu tema, viu? Quem está aí no... Onde está o seu tesouro? É aí onde você mais investe. Vamos, nessa noite, você que está aí me acompanhando, pode ser aqui por perto, como tem gente lá em Mato Grosso que me acompanha, lá no Belém do Pará, e assim, tão distante, lá na Paraíba, por aí afora. Quer dizer, o que eu vou falar nessa noite é uma reflexão. Eu parei para pensar, eu sou um crítico. Eu recebi a graça de Deus para ser um crítico. Quando eu estou me ouvindo pregar, não é para ver se eu errei ou acertei. Eu me escuto para me criticar. Porque ninguém cresce sem crítica. Ninguém cresce sem advertência. Por quê? Porque eu posso, muita coisa que eu já corrigi, e muitas ainda irei corrigir. Se eu me ouvir dizer isso aqui, eu não devia falar. A maneira que eu expressei isso não devia ser assim. Então eu escuto para me criticar. Eu nunca me escuto porque eu não gosto da minha voz. Acho que ninguém gosta da sua própria voz, não sei porquê. A não ser que seja um locutor profissional que trabalha com a voz e ele é um amante da voz dele. Mas eu não gosto do timbre de voz. Mas daquilo que eu falo, eu sou um crítico.
para que eu possa fazer melhor amanhã. Eu tenho que colocar ao meu redor um plantão de vigilantes para vigiar o que eu estou fazendo. E quando eu me sinto no vácuo, que a coisa não está indo bem, eu vou procurar em Deus como aquilo aconteceu, por que aconteceu, por que eu devia ter visto aquilo, por que eu não vi, aonde faltou vigilância para mim. Isso é fundamental, porque subir aqui no púlpito, chegar aqui no púlpito, o líder de cântico está cantando, 1 degrau, 2 degraus, eu subo aqui, abro a Bíblia e prego, e vou para casa sem nenhuma preocupação. Não funciona. Eu preguei, e aí? Você não fez mais do que o seu dever. Eu não fiz mais do que eu devia fazer, era pregar mesmo. Agora, a maneira que eu fiz, o que eu passei para quem me ouviu, que é o problema. Eu tenho que ter responsabilidade, cada ministro tem que ter responsabilidade daquilo que ele fala, o que aquilo vai produzir. Nós estamos diante de um ministério. Cada pessoa que se assenta neste banco, que toma comunhão aqui, entrega seus dízimos, devia ser tão responsável como o pastor é, pelo bem-estar dessa igreja. E não ser um alienado. Eu vou o dia que eu quero, aliás, eu vou quando eu posso. Então você não serve para ser um cristão. Se você vem na igreja quando você pode, você não serve para ser um cristão, você está reprovado. Porque nós devemos fazer aquilo para Deus que nós não podíamos fazer. Aquilo que estava fora da nossa capacidade. E você, eu vou fazer, mas não há caminho para mim fazer, mas eu vou. E quando você dá um passo para você realizar aquilo, Deus abre a porta. Vocês se lembram da mensagem, por que clamas? Fala. Já leram ela? E Moisés estava lá clamando, meu Deus, olha o inimigo chegando, montanha aqui, montanha ali, o mar na frente, o que eu faço, Senhor? Deus, Moisés, para de clamar, para de gritar, Moisés, para de reclamar. Por que você clama, Moisés? O inimigo está chegando, a morte está se aproximando, montanha dos lados, o mar na frente. Fala, Moisés. Moisés levou um choque de Deus, disse, mar, abre-te. Ele levantou o cajado, aquele mesmo cajado lá da sarça, levantou o cajado e o mar abriu. Senão eu estava falando até hoje com Deus lá, como é que vai ser? Como é que vai resolver a coisa aqui? Olha aí, ó. Você viu a decisão que ele teve que tomar e Deus teve que empurrar ele, para de reclamar, Moisés, fala. Vai chegar esta hora para cada um de nós. Eu não posso, não pode mesmo, nós não podemos fazer nada. Como mortais humanos que somos, não podemos. Mas o nosso Deus pode. E se nós desejarmos fazer e dar um passo, avançar, Ele vai abrir a porta. A porta só abre quando você chega no limite. Ela não vai abrir, está aberto todas as portas e vou passar por elas. Deixa todas as portas se fecharem e você vai bem em direção a ela. Quando você chegar no limite do último passo, a porta abre. Isso é fé. Isso é desejo de fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Isso é desejar fazer o que nós não somos capazes de fazer. O que vocês acham? O irmão Branco estava aqui no púlpito pregando. E chegou na hora dele ministrar a ceia. E lá no escritório estava lá o pão e o vinho. Ele falou assim, Billy, traz para cá o pão e o vinho. Eu vou ministrar a ceia. E o Billy levantou para trazer.
e disse: Billy, venha direto, não faça o seu caminho atual de entrar pela porta. E Billy caminhou em direção à parede e ele se encontrou dentro do santuário. Você sabia disso? Ele passou por um caminho que não tinha caminho, passou pela parede. O irmão Branham ia fazer uma oração por uma pessoa em um lugar remoto. E era uma oração urgente. Por exemplo, daqui lá dá quase 6 horas para chegar até lá. E digamos que ele tinha que chegar lá 3 horas da tarde. Mas tinha 6 horas de viagem para chegar lá, ia chegar 9 horas da noite. 3 horas da tarde o irmão Branham estava lá, no lugar que ele ia orar. Vocês já leram isso? 3 horas da tarde ele estava lá. Ele falou uma palavra aqui e terminou a segunda palavra no destino. Quer dizer, tinha uma necessidade e lá ele estava. Filipe estava onde? Em Samaria. Não estava em Samaria? Ele foi lá e pregou para o eunuco, não foi? Batizou o eunuco. Ele acabou de batizar o eunuco, orientou o eunuco, deu as instruções para o eunuco. Filipe vai dar um passo. Ele se encontrou aonde? Em Azoto. Agora você vê a distância que ele estava de Azoto. Ele falou uma palavra aqui e terminou lá em Azoto. Quando Deus, isso é igreja, isso é a igreja do Deus vivo desta hora. Esse é o povo que crê na mensagem. Esse é o povo que viu o irmão Branham criar esquilos, que viu ressuscitar um peixinho, que viu criar par de olhos. Esse Deus que criou o par de olhos para aquela mocinha da Alemanha, e aquele irmão que estava lá naquela reunião com Jack Cole, esse Deus é tão poderoso e tão presente hoje. O que Ele está esperando é que a gente seja esta pessoa que creia desta maneira, porque nós estamos falando de arrebatamento. Eu falei de coisas que aconteceram no ministério do irmão Branham, que era completamente impossível, que era sobrenatural, correto? E aquele mesmo ocorrido nos dias do irmão Branham, esperamos hoje. Mas não é com braços cruzados, é com a vida lá no fundo do mar da vida, tá? Uma vida preguiçosa, se der eu faço, e se não der não tem problema. Tem problema sim. No meu conceito tem problema, porque leia a mensagem e vê os ajustes que o profeta fazia na mensagem para pôr a igreja em posição. Leia, é só você ler. Ele está ajustando a igreja para entrar em ação. Se a gente não nos ajustar com a palavra, com esta hora, nós vamos ser só visitante de igreja, esquentador de banco, e nós vamos ser tomador de ceia, né? Tomar ceia é uma coisa e comer o pão e o vinho é outra. Tem uma grande diferença de vir à mesa, comer o pão e o vinho, tomar o vinho e comer o pão. E outra é realmente ter comunhão. A diferença é astronômica. Vamos lá. Aqui está. Onde aplicamos nossos investimentos nos fundos chamados vida eterna. Onde está meu coração? Onde está o fundo que eu devo investir? Um grande investidor, ele sabe que qual a empresa que ele vai investir? Petrobras, Dow Jones, essas grandes empresas de investimento. Ele sabe aonde vai investir, aonde está rendendo mais, está dando mais juro. É onde está dando mais lucro, é onde você investe.
ali você leva para aquele tesouro. Se a vida eterna, se o que Deus nos enviou é o nosso tesouro, então nós temos que investir tudo nisto. Aonde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. Então nosso coração está naquilo que mais amamos, nosso coração está naquilo que nós mais apreciamos em nossa vida. Se o nosso coração está na vida eterna, que é esta palavra, todo o nosso investimento tem que ser nela. Se disser que a palavra é maravilhosa, que a vida eterna é grandiosa, mas você não investe nela, então seu coração está em outro lugar, seu tesouro é outro. Pois bem, deixa eu entrar aqui. Prometi para mim mesmo que ia fazer isso. Aqui está. Esta mensagem é Cristo revelado em sua própria palavra. Observem logo que isto foi organizado. Isto morreu. Organizou, morreu. Agora, simplesmente veja se isto não está correto. Olhe para trás, através das páginas da história, todas as vezes que isto organizava, isto morria. Bem lá nunca havia nada mais para aquilo. Não tinha mais nada para aquilo. Terminava ali. Isto se tornava um adorador de Deus, Deus com D minúsculo, deste mundo, Deus deste mundo. Isto saiu de organismo para organização. E denominações e ilusões, um grupo de ricos entraram lá e colocaram os seus próprios objetivos nisto, ou melhor, injetaram os seus próprios pensamentos ali, e o que aconteceu? Isto se tornou uma bagunça. Isto dirigirá o Deus deste mundo, onde Satanás, ele mesmo, estará em seu trono, pensando que eles estão tendo um grande líder mundial que trará a paz. A palavra, o significado dela é muito pertinente. Organismo, o que o profeta falou aqui, de organismo para organização, organismo é um ser individual com propriedades de vida. Organismo é um ser individual com propriedades de vida. Organização é o que agrega interesses de indivíduos. Organização é o que agrega interesse de indivíduos. As pessoas se reúnem, as organizações mundial, organização, igrejas, organização. Tem pessoas que estão ali ao redor daquilo porque tem interesse. Então saiu de organismo para organização, adorando o Deus deste século, o Deus deste mundo, e tornou-se uma bagunça, como disse o irmão Branham. Agora eu lhes disse outro dia e digo outra vez, que até mesmo a civilização hoje é absolutamente contrária a Deus. A civilização é contrária a Deus. A educação está milhões de milhas dele. A ciência está tentando desaprovar a Deus através de seminários teológicos, escolas e salas de ciência e assim sucessivamente. Eles tiveram seu abalo. Aquela visão outra noite do homem quando ele gritou para aqueles cientistas. Lá embaixo,
derramando aquela coisa assim. Eles simplesmente viraram e olharam para cima e seguiram em frente. Lá não haverá mais um percurso. Observe isto agora, 3 deveres. E isso é extremamente importante. Quando ele fala de 3 deveres, que primeiro, não interpretar a palavra de maneira errada. Segundo, não deslocar a palavra. Terceiro, por quem a palavra está vindo. Isso é muito importante, o que o profeta disse. Agora, ele está dizendo aqui, eu vou entrar nisso aqui, porque isso aqui vai deixar bem claro essa leitura bíblica. Diz assim: bem aí veio os pentecostais, aqueles velhos gritadores de longos tempos atrás receberam o dom de falar em línguas e começaram a falar em línguas. Foi quando chamaram isso de evidência do Espírito Santo. Então eles se organizaram. Um disse que faria isto, outro aquilo. Eles tiveram problemas e mais problemas. O que fizeram? Cada uma daquelas folhas simplesmente se abriram exatamente como isto fez no talo, como fez na borla. Eles tiveram os unicistas, os que creem em 2, os trinitários, a igreja de Deus e todos os outros simplesmente se abriram e abriram e abriram, porém agora, de acordo com a natureza, a qual é um exemplo perfeito, você nunca será nada para educar isto fora daquilo. Uma família aqui, amiga, aqui da cidade de Kentucky, acabou de ter um bebê que nasceu outro dia, e aquela mãe estava criando aquela criança, e aquela criança, ela estava com fome. Então aquela criança, diz o profeta, ela não tinha outra maneira dela pedir comida para a mãe a não ser chorar. Era a natureza daquela criança, era uma advertência que ela estava com fome e começou a chorar. Você fala, o irmão Branco está contando uma história de uma mãe lá de Kentucky, uma mãe era amiga dele, e ela estava fazendo comida, estava cozinhando, e a criança chorou, ela teve que parar os seus afazeres, preparar aquele jantar para eles, e foi atender o choro da criança. Que história que o irmão Branco está contando? O que está acontecendo com ele? Tem que ver essa criança chorando, esta mãe cozinhando, e parou de fazer a comida para atender o filho. Ele estava simplesmente fazendo a igreja entender que tem uma maneira de você trazer Deus em cena. A maneira daquela criança era a sua natureza. A fome provocou o choro, e o choro chamou a atenção da mãe, e a mãe foi atender a criança. A maneira que você pode chamar a atenção de Deus é como esta criança, é pela natureza, aquilo que está em você. E se a natureza que está em você é a natureza do próprio Deus, se a natureza que está aí é o Espírito de Deus, então chegará uma hora que esse Espírito Santo dentro de você irá gritar, irá clamar, e você vai procurar aonde alimentar esse Espírito que chora lá dentro. Amém? Essa criança não era um manual, não era, como se diz, uma lista, né, que ela tinha que preencher. E naquela hora ela chegava ali
e tomava aqueles escritos ali e dizia, agora é a hora de eu alimentar, e aqui está escrito, está a hora, é um livro, é um código, é uma disciplina que eu tenho, é um livro de teologia que eu tenho para saber o que é religião, o que é servir a Deus. Não serve. Ele disse, era a natureza da criança chorar. Ele estava dizendo para a igreja que quando a igreja realmente, essa igreja do Deus vivo, essa igreja que tem o Espírito Santo, uma hora que ele sente fome, a sua alma irá desesperar, irá clamar por Deus, e você chamará por Ele, porque tem alguém aqui dentro que quer alimentar, tem alguém aqui dentro que quer comer a palavra, comer um livro aberto, e deve ter um homem aqui que possa dar esse alimento para a igreja, amém? Isso é bom. Ah, pastor, eu não tenho fome. Pastor, eu não consigo ter sede pela palavra. Eu vou lhe dizer uma coisa para quem está me ouvindo. Se eu não tivesse fome nem sede pela palavra, eu entraria em parafuso. E eu entraria em desespero. O que está acontecendo? Há uma anormalidade no meu espírito. Há alguma coisa aqui no meu espírito que não está correto com a palavra, não está em sintonia com a palavra, porque eu não sou capaz, você não é capaz de parar de orar. Você não é capaz de parar de ler, você não é capaz de parar de vir aos cultos, parar de tomar a comunhão, você não é capaz de parar de ter companheirismo. Essa é a nossa natureza, é a natureza do Espírito. O Espírito Santo nos reúne aqui como um só. Um só. Tem muitas pessoas aqui, mas quem fala aqui é um só. E alimenta um só, alimenta o Espírito que está em você. Amém. Do contrário, nós somos nominais. Nós somos apenas uma organização com algum interesse. Eu tenho muito interesse de ir para o céu e te levar para o céu. Pois bem, vou continuar. O que aconteceu aqui? Nós... Se é para a gente ter uma reflexão, então vamos ter. Eu sei quem ora nessa igreja. Eu sei. E eu sei quem não ora. Eu sei quem tem sede e fome. E sei também quem não está nem aí. Porém, eu sou pastor. E todo pastor, o que faz um pastor é um rebanho. Eu não posso olhar para o rebanho e ver só uma ovelha ou só um boi. Eu tenho que olhar no rebanho como um todo e dar o mesmo alimento para todo o rebanho. Não é isso? O fazendeiro vai lá, dá a mesma vacina para todo o seu gado, coloca a mesma ração para todo o seu gado. Mas sabe de uma coisa? Tem uns que morrem, não é verdade? Tem uns que morrem, que não sobrevivem. Tem outros também que não desenvolvem o que corresponde àquela ração, o que corresponde àquele tratamento que o fazendeiro está dando para o seu rebanho, corresponde ao desenvolvimento do rebanho, do gado. Agora,
tem uma parte que desenvolve. Chega no ponto do abate, porque a ração, porque as vacinas contribuíram para que desenvolvesse. E tem outro que toma a mesma vacina, que a mensagem é uma vacina contra o pecado. Come o mesmo alimento, que é a mesma mensagem, mas não desenvolve, não cresce, está sempre magro, doente, está sempre se justificando que não está bem. Agora, o rebanho recebe o mesmo alimento, a mesma ração. Se aquilo, o seu sistema não absorve o que o Senhor está dando, se o nosso sistema não absorve o que Deus está dando para a igreja, o pastor, o fazendeiro não pode fazer nada, é o recurso que ele tem. Se alguém não come, ele não pode fazer nada. Assim é a igreja. Por que alguém quando levanta aí, fala um montão do pastor. Pode falar, viu? Eu não sou neném, não sou criança. Tá? Eu sei o que muitos pensam ao meu respeito. Principalmente parente meu. Principalmente parente. Eu sei que pensam ao meu respeito. Se eu levar em conta o que pensam ao meu respeito, eu estou destruído. Estou vencido. Mas se eu chego aqui, ou qualquer outro ministro chega diante da palavra e vê que Deus respalda aquilo, você vai responder por cada besteira que você falou, só isso. Por cada comentário descaridoso. Uma pessoa me disse: pastor, o senhor não conhece a metade da missa? Eu falei: nem quero conhecer. O senhor não conhece a metade da missa, o senhor não sabe o que o pessoal fala do Senhor? Eu falei: estou cheio aqui de ruga na testa, de preocupação. Tenho ruga de idade, mas não de preocupação com o que as pessoas pensam ou elas falam de mim. Se o homem não tem convicção daquilo que ele é, do seu chamado, deixa quem tem fazer, por favor. Tá? Agora, nós vemos onde a cada era foi isto. Bem, eu não vou demorar não, mas preste muita atenção nisto. Precisamente traçado que estamos na última era, a palha tem sido movida, temos tido 15 anos, aproximadamente 20 anos agora, de mensagem varrendo de nação em nação, e nesta manhã, a nação está em conexão telefônica e nenhuma organização. Isso não pode se organizar. Não há nada em alguma vez que já foi como isto ou que daqui para frente será. A coisa que tem que ver com a mensagem hoje é: aqueles que obtêm em seus corações deve estar na presença do Filho para se amadurecerem. Vocês podem apanhar a mensagem, então deixar o Filho secar de você todo o verdor. Tomar a mensagem, deixar o Filho secar, tirar todo o verdor, para que a semente fique no ponto de ser armazenada, para te fazer cristão maduro. Vê você o que eu quero dizer? Deus está vindo em breve para receber sua igreja, e devemos ter estes tipos de cristãos para ele receber. O trigo que tem que amadurecer, está certo? E esse trigo será amadurecido. Dos pentecostais que falaram em língua e fizeram um grande barulho, foi muito bom aquilo, era a era deles, eles acharam que era o grão. E não era, que ele vai falar aqui agora. E não era. Se eles fossem o grão, não caía nessa desilusão que eles estão aí, metido em política e um mundo em torno do meio deles que acabou com eles.
A mensagem começou, entrou no Brasil em 1971, e todos falavam, nesse ano vai ser o arrebatamento. Mas arrebatar quem, gente? O que eles tinham? O que tinha para Deus tirar essa gente? Não tinha nada. E passou uma década, passou da segunda década, passou a terceira década, e foram os anos se passando, e nós descobrimos que precisava disso hoje. Então, o grão não estava pronto na década de 70, nem na década de 80, nem na década de 90. O grão começou a ser trabalhado e tirado todo o verdor dele e secá-lo para o armazenamento a partir de 2000. Hoje nós vemos o que é a abertura da palavra. Quando fala de abertura, eu estou pregando esta mensagem com o livro aberto, mostrando que os selos é a pessoa de Cristo revelada à igreja, que é a 7 vozes dos 7 trovões, trazendo fé para o arrebatamento, pregando que entre o 7º selo e a 7ª trombeta tem um intervalo, e nós estamos no fim do intervalo, do 7º selo, a 7ª trombeta para o judeu, e o 7º selo arrebata a igreja. Tem um intervalo entre o 7º selo e a 7ª trombeta, e nós estamos vendo os judeus se preparando, Elias e Moisés para entrar em cena, e essa trombeta é Elias e Moisés, e o 7º selo é Cristo. Por isto que a pedra angular que desce sobre o corpo é exatamente a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é a pedra angular, que em todos os tempos ela nunca foi colocada na pirâmide, mas agora essa pedra encaixa na pirâmide. Então, você e Cristo é a mesma coisa. A pedra angular é a noiva que irá no rapto. Agora sim, agora eu vou indo para o término. Aqui está. Mensagem, terceiro volume da 70 semana de Daniel, ou seja, o último, né? Agora, logo que essa era cumpriu a comissão, a era osleiana entra, e a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. Veja, você está formando todo o templo. Agora recordem, essa pedra de cima não estava sobre ela ainda. Por quê? Eles formaram igrejas exatamente, ou a pirâmide em forma para acomodar a pedra de coroa, porém a pedra de coroa nunca veio. Vem vocês, veem onde estou. Agora, o ministério de Lutero até o final de Pentecostes, nessa pequena menoria aqui em cima. Esta é a razão pela qual a luz quase se desvanece nesta era, ali no calendário, no cartaz, né? No gráfico das eras. Essa é a era pentecostal. Pentecostal, não as denominações pentecostais, porque eles têm feito exatamente como Laodiceia. Eles são Laodiceia. Eles fizeram com que os nicolaítas organizados, porém a verdadeira igreja mundial se tem formado a tal grau que tem vindo um ministério entre eles exatamente igual ao ministério de Jesus Cristo. Esse ministério que está aqui. Agora, quem tem? Eles têm a coisa em condição. Agora, que é o próximo? Esta pedra rejeitada para a pirâmide cortada da montanha, sem o quê? Sem mãos. Deus a enviou, o rejeitado,
A pedra rejeitada é a cabeça da pedra de coroa, e o mesmo que eles têm rejeitado através desta era gentia é Cristo. E Cristo não foi cortado e posto aqui por vigário ou filho de Deus ou algum grande dignatário na igreja. Ele é o Espírito Santo, e a coroa da pirâmide será Cristo vindo. A coroa da pirâmide será Cristo vindo. Vê você? Agora, porque eles estão em forma? Onde tenho eu isto formado aqui em forma de pirâmide? O levantamento dos santos faz marcha para a glória. Entende agora? Cristo, a pedra de coroa, a pedra rejeitada, o filho que tu vê, o filho que tudo vê, vindo exatamente como dizia a Bíblia. Daniel disse que ele observou esta grande era gentia, até que a pedra veio da montanha, que foi cortada sem mãos. Eles nunca haviam posto a pedra angular sobre a pirâmide. Não foi cortada por mão de homem. É a mão de Deus que cortou a pedra. O que fez? Golpeou a imagem justamente nos pés e fez pedaços e a fez pó. Aleluia! Que sucedeu neste tempo? A vinda desta pedra subiu a igreja, a glória, no rapto, porque terminou a dispensação gentia, Deus terminou a vinda desta pedra. Amém. Esta pedra, ela tem uma dupla aplicação. Eu tenho um texto aqui muito sobressalente na mensagem de Pérgamo. Vou descartá-lo, porque não vai dar tempo de eu terminar. Talvez domingo eu entre nesse assunto, era de Pérgamo, que vai entrar lá naqueles deuses. Viu aqueles deuses que nós vemos lá em Oséias? Nós vemos Oséias 5 e 23, e foi o mesmo discurso de Estevão em Atos 7, 42, 43, entra aqui nesta era de Pérgamo, a igreja, longe de mim, adorar uma imagem que os católicos, Amós capítulo 5, versículo 26, certo? E comparando com Atos capítulo 7, 42, 43, foi a leitura que eu fiz aqui, tá? Então, aonde eu ia fechar o assunto? Jamais vamos adorar uma imagem, jamais vamos carregar o nome de uma denominação. Israel saiu do Egito. Quanto tempo levou para voltar a adorar o mesmo Deus do Egito? Os 40 dias da ausência do profeta os levou a adorar um bezerro. E quando eles caminharam ao longo do tempo, chegou aqui nos dias que Israel estava em marcha, adorando, santuário no seu determinado lugar. O que aconteceu? Eles adoraram o Deus Reifã, que é uma estrela. E isso os levou para onde? Para a Babilônia. Um povo que viu o que viu. Um povo que recebeu o que recebeu. Você fala, mas é um absurdo eles adorar uma estrela. É um absurdo este povo fazer o que eles fizeram. E Deus levou para o cativeiro na Babilônia por 70 anos. Por quê? Eles tinham motivo para isso. Eu quero que vocês entendam o porquê disso. E vou ser bem breve, porque não vou abrir muito o assunto. É porque foi mudando o povo. Foi mudando o povo. Um irmão falou comigo uma coisa, eu dei razão para ela, eu fiquei até quieto. Ela disse, pastor,
A preocupação dela eu não tenho, mas ela tem uma preocupação. Que os anciãos estão indo embora, morrendo, e a geração nova não vai dar nada. Isso é uma verdade. Quem vai continuar pregando essa mensagem, pastor? Essa era a preocupação da irmã. Eu pensei comigo, eu não me preocupo muito com a geração que vem não, porque não tem outra. Deus vai terminar aqui, pode ter certeza. Por quê? Porque lá do Egito, sim. 2 semanas depois, estava adorando o Deus do Egito, bezerro de ouro. 40 dias, né? 40 dias na montanha, pouco tempo. Mas aqui, quando for para a Babilônia, vem mudando, geração após geração, geração após geração. Eles tinham o santuário, eles tinham o sacerdote, tinham tudo. Mas sabe de onde eles adquiriram isso? Dos amonitas. Quem adorava aquele Deus ali eram os amonitas. E os amonitas eram primos, parentes próximos de quem? De Israel. Porque os amonitas, Moabita e Amon, os dois filhos de Ló, que Ló é sobrinho de Abraão, eram parentes. E este Deus que eles estavam adorando era o Deus dos amonitas. A mensagem veio através do profeta. Deus tirou o profeta em 65. Aquela geração foi embora. E foi levantando outra geração. Nós estamos já caminhando para a primeira, 40, estamos caminhando para a segunda geração, né? 40 anos de geração. Nós já estamos a uma geração e meia depois. Os que iam levantando, iam entrando e arrumando amizades, casando ali fora e colocando o mundo para dentro. Vinha com o nome de prosélito. Prosélito era aquele que era circuncidado, um gentil que vinha para Israel e entrava para a religião judaica. E eles foram chegando e foi misturando. Então, de repente, todo Israel estava adorando esse Deus dos amonitas. Você acha que essa história que estou contando aqui, bíblica, de Amós, né? E de Atos por Estevão, não está acontecendo aqui? Está aqui porque eu não vou ler, porque são 3 parágrafos, mas está aqui. É o que está acontecendo. Pergunta da mensagem, creio na mensagem. Pergunta do profeta, creio no profeta. Ah, não quero denominação. Não aceito uma placa. Não aceito denominação. Mas o que eles fazem é igualzinho o que as denominações fazem. Frequentam o mesmo ambiente, têm as mesmas amizades. Eles se importam tanto com a palavra, o quanto a denominação se importa com a organização deles. É isso. Não adora imagem, não tem uma organização, uma religião, mas a vida é frouxa. A vida é frouxa. Frequenta qualquer ambiente e qualquer situação aí, estão dispostos a vender para fazer o quê? Para trazer o mundo para dentro. Então veio uma geração que hoje não consegue caminhar mais com a mensagem. Qualquer coisinha, em vez de entrar em oração, buscar a Deus e se posicionar, mas quando vê uma perseguição, vê uma coisinha, vê uma necessidade, eu vou arrumar um jeitinho de me esquivar, vou arrumar um jeitinho de escapar disto. Eu já segurei casamento aqui que ia dar uma zebra do diabo, tá? E se me perturbar, eu falo de público quem que era. Ia para o inferno os dois. Ia para o inferno. Eu disse, não faça isso que vocês estão acabados. Tiveram juízo na cabeça e não fizeram.
Porque quando você abre uma porta para um espírito, vem meia dúzia atrás. Não esqueça disso, viu? Marque isso. Quando nós abrimos a porta para um espírito na nossa casa, vem 2, 3, 4, uma dúzia atrás. A minha esposa é testemunha disso. Dê vazão para entrar um amigo do seu filho dentro da sua casa, que não vale nada. Tudo tatuado com piercing. Você vai ver que você vai pôr dentro da sua casa. Você vai ver o que vai acontecer, a bagunça vai acontecer lá. Que não vai ficar só naquela visita, não vai ficar só naquela amizade, vai vir outras amizades. Daqui uns dias sua casa está mundanizada. E é por isso que hoje o diabo está levantando uma bandeira para combater a mensagem, chamando-nos de misógino. Abre a porta para você ver. Dê vazão. Arrume uma moradinha lá na esquina. Como o Davi falou para um camarada aí, né, Davi? Fiquei sabendo. Disse: olha, rapaz, todo mundo que quer casar, arrumar namorada e não consegue na igreja, vai para o mundo e arruma. Só que ele se encrenca inteirinho. Olha, rapaz, você está afastado por causa da namorada? Todos que fazem isso quebra a cara. Todos que fazem isso se perdem. Eu não falei nada, nem sabia que o Davi tinha dito isso. Mas ele fez uma boa obra. Pelo menos ele divertiu. Advertiu. Você quer? Você tem direito. E eu quero ter direito. Então tem um Deus para responder sua oração. E tem um coração aqui rendido a Deus para chamar por Ele. Se você não crê na oração, então não ore. Eu oro porque eu creio. Eu não sei quando ela vai ser respondida, mas eu sei que ela vai ser respondida um dia. Amém? Agora eu vou terminar. A pedra atingiu o pé da estátua. Não foi? Eu acabei de ler aqui, na 70ª semana de Daniel. A pedra atingiu o mundo. Você sabia que você é o mundo? Você é o mundo. Todo o material que está em você é do mundo. Tudo que você tem é do mundo. Só uma coisa que não é, a sua alma. O resto é tudo do mundo. E veio a pedra que Daniel viu cortada da montanha sem mão, atingiu o pé da estátua. O que aconteceu? Arrebentou com a estátua, né? Pá! Ela foi se desmontando aos poucos, não foi? Foi se desmontando aos poucos, e a estátua desapareceu, e a pedra encheu a terra. Essa pedra é Cristo. Esta pedra atingiu a minha vida, atingiu você, e foi crescendo aí dentro, e o mundo foi colocado para fora, e o mundo foi tirado para fora, e a pedra foi crescendo, e tomou a terra inteira. Cristo entrou em você, e tomou você, e foi crescendo aí dentro, até que você e Cristo se tornam a mesma pessoa. Amém. Aleluia. E o que está acontecendo agora? O mundo está em bagaço, o mundo está como um ébrio que está cambaleando numa noite escura. O ébrio é o homem embriagado, sabe para onde vai? O mundo está acabado, o sistema está acabado, política, religião, guerra, desgraça para todo lado, e a besta crescendo para tomar o seu lugar agora mesmo, chegando no seu posto. E o profeta disse que eles vão assinar um acordo, e quando eles assinaram o acordo, a noiva já foi embora. A noiva já tem ido embora, quando esse acordo for assinado, e nós estamos vendo agora, nesse mandato na América, que esse acordo vai ser assinado. E ela vai embora. Então, a pedra cresceu, e o mundo está sendo destruído. São 7 anos de acordo. No meio desses 7 anos, 3,5, o acordo é quebrado.
Aí desencadeia a terceira guerra. Aí vem o Armagedon. Aí se cumpre o que disse o profeta, que não ficará nem raiz, nem ramo, mas os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios. Então a pedra tem tomado o seu lugar dentro de você, como indivíduo, e a pedra está enchendo toda a terra. E o reino milenial, a pedra governa de ponta a ponta, de canto a canto. Todo o reino da terra será do Senhor. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Amém.